Você já ouviu falar de um arquiteto que tentou projetar uma cidade inteira suspensa no ar? Pois é, essa é a história de Amancio Williams, um dos nomes mais visionários e ao mesmo tempo esquecidos da arquitetura mundial. Nascido em 19 de fevereiro de 1913 em Buenos Aires, Amâncio já veio de uma família, digamos, artística. Seu pai, Alberto Williams, era um compositor renomado e fundador do Conservatório de Música da cidade. Mas ao invés de seguir na música, ele decidiu construir o futuro. Inicialmente, Amâncio entrou na faculdade de engenharia na Universidade de Buenos Aires, e ele era apaixonado por aviação. Mesmo assim, ele acabou largando o curso no terceiro ano, e foi só em 1938 que ele encontrou seu verdadeiro caminho, a arquitetura. Formado em 1941, Amâncio tinha ideias revolucionárias. Mas havia um problema: quase ninguém entendia essas ideias. Ele criou inúmeros projetos inovadores, mas vendeu pouquíssimos. Um dos raros foi uma casa em Mar del Plata. E sabe para quem? Para o seu próprio pai. Em 1945, ele chegou a propor um aeroporto futurista sobre o Rio da Prata, conectando a cidade por uma espécie de ponte gigantesca. O resultado? Ele foi rejeitado. E no lugar disso, foi construído o atual Aeroporto Internacional Ministro Pistarini. Mas tudo mudou quando um dos maiores arquitetos da história entrou em jogo. Le Corbusier. Em 1949, Amâncio foi escolhido para supervisionar a construção da icônica casa Corruccetti, em La Plata, um projeto assinado pelo próprio Le Corbusier. Esse foi o momento em que o mundo começou a notar o seu talento. Seu trabalho chamou tanta atenção que ele foi convidado para palestrar em Paris e teve suas obras exibidas em Harvard, com o apoio de ninguém menos que Walter Gropius, fundador da Bauhaus. Foi durante os anos 50 que Amâncio criou um conceito genial: as arcas ocas, estruturas de concreto que sustentavam edifícios e que, ao mesmo tempo, escoavam a água da chuva. Pois é, ele já estava pensando em sustentabilidade décadas antes disso virar uma tendência no mundo. Mas seu projeto mais ambicioso veio depois de 1974. A cidade e comunidade precisa. Uma metrópole inteira suspensa, para reduzir o uso do solo. Sim, uma cidade no ar. Ele também chegou a projetar uma cidade autossuficiente para a Antártida, mas nenhum de seus projetos saiu do papel. Amâncio Williams morreu em 1989, com seus 76 anos de idade, sem nunca nem ver as suas ideias mais ousadas se tornarem uma realidade. Mas hoje, muitos arquitetos reconhecem. Ele não estava errado. Ele só estava muito à frente do seu tempo. Mas afinal, o que tornava as obras de Amâncio Williams tão únicas? Por que, mesmo com poucos projetos construídos, ele é considerado um gênio da arquitetura? Amâncio não projetava apenas edifícios. Ele projetava ideias. Para ele, a estrutura não era só um suporte escondido, ela é a própria arquitetura. Cada viga, cada curva tinha um propósito, e ele usava principalmente o concreto armado, mas não de uma forma comum. O seu objetivo era criar estruturas que ao mesmo tempo fossem leves, resistentes e visualmente impressionantes. E foi assim que surgiu uma de suas maiores criações, os famosos pilares guarda-chuva. Estruturas que parecem desafiar a lógica. Com apenas um ponto central, elas conseguem sustentar grandes coberturas inteiras, sem colunas, sem poluição visual, apenas um apoio e liberdade total no espaço. Claro, nenhum gênio surge do nada. Amâncio foi influenciado por um dos maiores nomes da arquitetura mundial, o Le Corbusier. Ele aplicou conceitos como planta livre e janelas em fita, mas com um diferencial muito importante. Enquanto muitos apenas copiavam, Amâncio reinterpreta tudo com precisão técnica quase artesanal. E talvez uma das ideias mais interessantes dele seja que a arquitetura não deve esconder o que é. Por isso, ele deixava o concreto aparente, sem revestimento, sem maquiagem, apenas um material puro, tratado para resistir ao tempo. Isso criava uma estética única, bruta, honesta e ao mesmo tempo elegante. Mas não era só sobre técnica, era também sobre respeito.
Williams acreditava que a arquitetura deveria conviver com a natureza e não destruí-la. E o melhor exemplo disso é a famosa casa sobre El Arroio. Também conhecida como Casa da Ponte. Localizada em Mar del Plata, essa obra é considerada até hoje uma das construções mais importantes do século XX na América Latina. E não é à toa. Ela não foi feita apenas para morar, ela foi feita para provar um conceito. O projeto foi encomendado pelo próprio pai dele, o Alberto Williams. Mas o resultado, ele vai muito além de uma simples residência. A casa representa algo maior, a união entre a lógica humana e a natureza ao redor. Amâncio queria mostrar que era possível sim você construir sem você destruir. A estrutura foi pensada em 3 dimensões, com formas geométricas puras e perfeitamente integradas. Tudo se resume a 3 elementos principais: uma superfície curva, volumes horizontais e uma cobertura em terraço. E aqui entra um detalhe essencial: o material. O concreto armado foi deixado totalmente aparente, rústico, bruto, sem qualquer tipo de revestimento. Mas não por acaso. Ele foi tratado quimicamente para resistir ao tempo, mantendo a chamada verdade do material. Nada é escondido, tudo é mostrado. Agora, imagina caminhar dentro dessa casa. O acesso acontece pelos pontos de apoio da estrutura, como se você estivesse entrando por uma ponte mesmo. As escadas acompanham a curvatura do arco, e os degraus vão mudando de altura conforme você sobe. Até o movimento do seu corpo foi pensado no projeto. Isso não é só arquitetura, é experiência. E por dentro, a genialidade continua. A casa segue uma organização linear, com ambientes conectados por uma galeria, inspirada nas tradicionais casas argentinas. Os espaços são divididos de forma elegante, usando madeira, como cedro e nogueira, criando uma separação clara entre as áreas públicas e privadas, sem perder a fluidez. Com o passar dos anos, a casa foi abandonada. Sofreu com vandalismos, incêndios e até pichações. Por um tempo, parecia que essa obra seria esquecida. Mas não, ela não foi. A casa foi restaurada e hoje se transformou em um museu, um símbolo vivo da arquitetura moderna, um patrimônio histórico que prova uma coisa: as ideias de Amâncio Williams não envelheceram, elas só estavam esperando o mundo alcançá-las. No final das contas, a casa sobre o arroio não é só uma construção. Ela é um lembrete de que a arquitetura pode ser inteligente, sensível e revolucionária ao mesmo tempo. E talvez a pergunta que fica é: quantos outros gênios, como Amâncio Williams, ainda estão à frente do nosso tempo?